Feche os olhos por um instante. Agora imagine um lugar tão silencioso que o próprio som dos seus batimentos cardíacos parece um grito. Um território escondido no mapa, cercado por placas enferrujadas e seguranças armados, onde nem satélites se atrevem a vasculhar. Um lugar onde o tempo parece travar, a bússola gira feito doida e os registros simplesmente somem. Tem gente que jura que é só mais uma área militar, outros dizem que é um laboratório de experiências proibidas, mas os poucos que entraram e saíram contam uma história bem diferente. Um sussurro abafado que diz: se você passar uma hora lá dentro, você não volta ao mesmo. Agora me diz, você sobreviveria a uma hora nesse lugar proibido? Seja bem-vindo ao canal. Como assim? O canal onde a curiosidade é mais forte que o medo. Já deixa o like sombrio, se inscreve se tiver coragem e comenta aqui embaixo. Qual é o lugar mais assustador que você conhece? E teria coragem de entrar? Porque hoje a viagem é sem volta. Imagine um mapa mundi diante de você. Agora pense em um ponto específico. Sem nome, sem cor, sem explicação. Apenas um borrão digital. Delicado demais para ser mostrado. Perigoso demais para ser ignorado. Esse lugar existe. Ele está escondido entre montanhas densas, onde o nevoeiro é mais espesso do que o ar. E o som parece engolido pela própria terra. Localizado em uma região isolada do Cazaquistão, ele é conhecido por um nome que arrepia até os satélites da NASA: Zona M. Mas o nome real, ninguém sabe. Ou se sabe, não ousa dizer. O que se vê nos arredores são placas em russo, postes queimados, câmeras com olhos mortos e o mais estranho, animais que evitam a área como se sentissem que algo não deveria estar ali. Quem tenta se aproximar ou é detido por militares, ou simplesmente some. Tipo assim, nunca mais dá sinal de vida. A imprensa local silencia. Os arquivos governamentais classificados. E o Google Maps? Quando você tenta dar zoom, ele trava ou finge que não viu. Segundo moradores de vilarejos próximos, à noite dá para ouvir um zumbido grave, contínuo, vindo da direção da zona. Um som que vibra no estômago, que causa enjoo, dor de cabeça e, em alguns casos, alucinações. Um som que parece vir debaixo da terra, como se algo gigantesco estivesse se movendo lá embaixo. Um ancião da região, o último vivo de uma antiga linhagem de xamãs nômades, diz que aquilo ali é uma ferida no mundo, uma cicatriz aberta por forças que os humanos nunca deveriam ter tocado. Segundo ele, o local foi selado nos anos 60, mas o que havia dentro nunca parou de se mover. E o mais sinistro, a zona cresceu, em silêncio, lenta mas constante, como se estivesse respirando. Agora me diz, por que um lugar assim não é manchete no mundo todo? Ou será que alguém ou algo tá fazendo questão de manter tudo no escuro? Nem todo mundo obedece placas de proibido. Principalmente quando a curiosidade é mais forte que o instinto de sobrevivência. Em 1993, 3 estudantes de geociência da Universidade de Almaty tentaram o impossível: mapear a Zona M. Eles disseram que iam acampar nas montanhas, mas na verdade, planejaram se infiltrar à noite com lanternas, câmeras VHS e um velho Land Rover blindado com alumínio, como se isso fosse proteger de alguma coisa. O que aconteceu nas 12 horas seguintes é um buraco na história. 2 dias depois, só um deles voltou, confuso, mudo, com os olhos arregalados como se tivesse visto o próprio inferno. Não falava, não comia, só tremia. Até que num surto noturno, gritou em russo antigo uma frase repetida várias vezes: "Eles não têm olhos, mas veem tudo!" O rapaz foi internado e nunca mais falou uma palavra. Os outros 2, nunca mais encontrados. Em 2006, um grupo de militares treinando perto da zona relatou uma falha simultânea em todos os aparelhos de comunicação. Relógios pararam, GPS virou pó, e um dos soldados teve um colapso nervoso e começou a cavar o chão com as mãos, dizendo que precisava tirar a voz da terra. O relatório foi arquivado, mas vazou anos depois, com trechos censurados, trechos rasgados e uma anotação em caneta vermelha que ninguém soube explicar: nunca mais enviar gente pra lá. Aqui é onde a coisa fica pior. Testemunhas, raras e traumatizadas, descrevem coisas que desafiam qualquer lógica. Um nevoeiro denso que queima a pele,
estruturas metálicas que surgem do chão e depois somem. E o mais bizarro, o tempo. Relatos indicam que dentro da zona o tempo se dilata. Minutos viram horas, horas viram segundos. Há um caso em que um drone entrou às 14 horas e saiu às 14 horas, e um segundo com 6 horas de gravação interna. E o vídeo mostra apenas uma floresta estática, sem vento, sem som, mas com uma figura ao fundo, parada, sem rosto, observando. E cada vez que se avança no vídeo, a figura está mais perto, sem nunca se mover. Outros falam de sons subterrâneos, como metal se dobrando, como se alguma coisa gigante estivesse se arrastando sob os pés, ou como se algo estivesse tentando sair. Há também relatos de uma torre, alta, fina, negra como carvão queimado. Ela muda de lugar. Às vezes aparece no norte, às vezes no sul, mas sempre está lá. E quem a vê nunca mais sonha com outra coisa. A primeira teoria oficial diz que tudo não passa de uma antiga instalação soviética abandonada. Experimentos com ondas de frequência, testes de som, armas de impacto sísmico. Mas por que manter o lugar selado até hoje, com vigilância ativa, mesmo após a queda da União Soviética? Outra teoria, mais ousada, afirma que a Zona M é na verdade um ponto de colisão entre realidades paralelas. Um local onde o nosso mundo se fundiu, acidentalmente, com uma camada mais antiga, mais hostil, mais viva. Ufólogos apontam que a região tem um histórico absurdo de avistamentos aéreos não identificados e que a zona seria um ponto de entrada ou fuga para tecnologia não humana. Mas os conspiracionistas vão além. Eles dizem que a Zona M é um mecanismo de contenção criado não para esconder algo, mas para impedir que aquilo saia, como se fosse um curativo por cima de uma ferida cósmica. E o mais preocupante, esse curativo estaria se desfazendo. Agora respira fundo, fecha os olhos por 5 segundos e imagina que você está lá. O portão velho de ferro se abre, o ar é denso, um cheiro de ozônio queimado e mofo úmido invade suas narinas. O céu parece mais baixo, cinza, como se te esmagasse. Você dá o primeiro passo, o silêncio é absoluto. Não tem pássaros, não tem vento, não tem vida. Só o som dos seus passos afundando num chão esponjoso, coberto de uma vegetação acinzentada que parece respirar. Seu relógio quebra, seu celular morre, você sente a cabeça latejar, como se algo estivesse dentro do seu crânio, pulsando. De repente você vê ao longe a torre, e ela parece te ver também. Você não consegue se mover, seu corpo trava, seu coração acelera como se soubesse algo que sua mente ainda não entendeu. 1 hora, 60 minutos, 3.600 segundos. Você acha que conseguiria sobreviver? A Zona M existe, ela tá lá, silenciosa, respirando, observando. O que ela é, ninguém sabe ao certo. E talvez nunca saberemos, porque algumas portas são trancadas por um motivo. E algumas verdades custam caro demais. Mas a pergunta permanece: se você tivesse a chance, você entraria? Ou já estaria ouvindo um zumbido agora mesmo? Curtiu esse mergulho nas sombras do mundo real? Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Como assim? E compartilha esse vídeo com aquele amigo curioso que entraria na zona só por adrenalina. E comenta aqui embaixo, qual lugar você acha que deveria permanecer proibido para sempre? Nos vemos no próximo mistério.